Olá, gente. Essa é uma videoaula de revisão, tá? Então, nela não tem assunto novo. A gente vai revisar os assuntos que nós vimos na videoaula. Mas também não é uma videoaula de explicação assunto por assunto, de forma devagar, como eu fiz numa videoaula. É uma aula de revisão geral. Então, eu não vou entrar em detalhes de cada assunto. Isso eu fiz na videoaula do assunto. Então, se por acaso eu passar por um assunto que você se diz, ai meu Deus, eu não lembro isso, não sei nem para onde é que vai, volta para a videoaula desse assunto, tá? Porque não tem como a gente parar, senão ia ficar uma coisa de um vídeo de 2 horas, 3 horas de relógio. Então, esse é um vídeo de síntese mesmo, de uma coisa de resumo. Então, primeiro a gente está vendo, vamos resumir as principais classes gramaticais, ou as classes que a gente já viu até agora. Então, para iniciar, eu tenho a substantivo, que é aquela classe que dá nome aos seres, nomeia os seres em geral. E o substantivo ele é definido em 9 tipos, né? Então, eu tenho o substantivo comum, que é aquele substantivo comum a todo ser, cachorro, gato, homem, mulher, aluno, professor. Esses são substantivos comuns. E tem os substantivos próprios, que são aqueles que diferenciam esses seres de outros da mesma espécie. Talita é um substantivo próprio que me diferencia da outra professora de matemática, da professora de história, da professora de geografia. Então, esse é o diferença entre o comum e o próprio. E o simples, qual é a diferença? Algumas pessoas confundem o simples com o comum. É diferente, porque o simples ele é formado de apenas uma única palavra, um único radical. De um único radical. Então, por exemplo, chuva é simples, mas guarda-chuva já é composto. Então, o composto, o simples é aquele formado por uma palavra e o composto é aquele formado por duas ou mais. Concreto é aquele substantivo que eu consigo fazer a representação. Não é aquilo que eu posso pegar, tá, gente? Essa é uma definição antiga que não se usa mais, mas que vocês têm a mania de falar. Concreto é o substantivo que eu posso pegar, não é. Concreto é o substantivo que eu posso representar. Por exemplo, bruxa, fada, você não consegue pegar, né? Tem pessoas que acreditam na existência, mas não é algo que eu consiga pegar. Então, mas é concreto. Por que é concreto, Pro? Porque eu tenho uma imagem de uma bruxa e consigo desenhar, por pior que seja o desenho. Mas enfim. Então, o concreto é aquele desenho que eu consigo uma representação. Já o abstrato é aquele que eu não tenho uma representação gráfica. Para representá-lo graficamente, eu preciso. Então, para representá-lo graficamente, para representar o abstrato, eu vou precisar de um outro objeto. Se eu pedir que você desenhe amor, por exemplo, vocês não vão conseguir desenhar amor sem desenhar um coração, ou se desenhar algo que para vocês represente o amor, uma mãe com um filho, algo assim. Então eu vou precisar de um outro objeto para representar o amor. Isso significa dizer que ele não é concreto, ele é abstrato. Ele necessita de um outro objeto para que seja representado. Primitivo é aquele que dá origem a outros substantivos. Ferro é primitivo porque de ferro eu tenho ferrovia. Madeira é primitivo porque de madeira eu tenho madeireira. Pão é primitivo porque de pão eu tenho padeiro. Derivado é todo aquele substantivo que vem do primitivo. Padeiro é derivado, ferrovia é derivado, madeira é derivado. Coletivo é aquele que eu tenho dois ou mais de uma mesma espécie juntos. Acabou o tempo. Adjetivo é aquela classe de palavras que dá característica aos seres. Eu tenho simples, composto, primitivo, derivado. É a mesma ideia do substantivo, tá? Simples é aquele formado por uma palavra, composto é formado por duas, primitivo dá origem, derivado vem do primitivo, mesma coisa. A única diferença é que a gente não viu restritivo e explicativo, a gente não vai ver por enquanto. Pátrio é aquele adjetivo que determina o local onde aquela pessoa nasceu, ou o local onde aquele objeto foi criado. Mercadoria chinesa. Chinesa é um adjetivo pátrio, porque diz de onde a mercadoria veio, a origem. Né? Pode ser ou o local de nascimento ou
origem de um determinado objeto, de uma determinada coisa. Pode ser uma ou outra. Então, adjetivo dá característica ao si. E verbo, gente, que é o que a gente tem batido nessas últimas aulas, né? Ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo ele deve ser flexionado. Na dúvida se uma palavra é verbo ou não, né? Eu já falei isso para vocês várias vezes. Flexiona. Vestido é verbo pro. Dá para flexionar vestido. Eu vestido, tu vestidas, ele vestido, nós vestidos. Não dá, não é verbo. Vestir é verbo pro. Eu visto, tu veste, é verbo. Dá para flexionar. Então, a principal diferença entre o verbo e qualquer outra classe de palavras é que o verbo flexiona, certo? Mas eu tenho o verbo em ação, estado e fenômeno da natureza também é verbo. Choveu, relampejou, nevou, são fenômenos da natureza e são classificados, considerados como verbos também, certo? O verbo flexiona, o verbo tem modo, tempo, né? A gente tá vendo, a gente viu pretérito do subjuntivo, são modos e tempos verbais. Tá? E determinante do substantivo, que é o que a gente viu, foi o nosso primeiro assunto. O determinante, eles fazem concordam, né, em gênero e número com o substantivo e dão uma diferença ao substantivo. De substantivo aí mesmo, eu só tenho cachorro. O resto são determinantes. Eu posso ter como determinantes do substantivo pronomes, artigos, adjetivos, pronomes numerais, né? Então, aí, ó, este é pronome, são é verbo, né? Verbo não pode ser determinante do substantivo. Artigo é determinante, pronome numeral é determinante e adjetivo também é determinante. O que o determinante faz, pro? Ele modifica. Que tipo de cachorro é? São 2 cachorros corajosos de alguém, tá? Então, a única, né? Não é a principal, a única função do determinante, do substantivo, é essa. E contração e combinação. Lembram que a gente viu quando a gente estava vendo preposição? Antes da formação da preposição, eu tenho a contração e a combinação, né? Para formar uma preposição. De onde é que vem a preposição? Vem da combinação e vem da contração. Quando é que eu tenho uma combinação? Quando na formação de uma preposição, eu junto um artigo com uma preposição, com uma outra palavra, e eu não tenho perda de nenhum dos dois. Não sofre alteração. Eu junto A mais O, eu tenho AU. Eu junto A mais O, mais OS, eu tenho AUS. Eu junto A mais onde, eu tenho aonde. Né? AU mais onde é a junção de uma preposição A mais artigo, mais advérbio. Então, eu juntei os dois e não perdi nenhuma letra. Isso é uma combinação. Mas se eu juntar os dois e perder alguma coisa, eu já não vou ter uma combinação, eu vou ter uma contração, que é o que a gente está vendo agora. Então, na contração, eu perco. Ai, ficou rápido, vou voltar. Para vocês não parece que passou, mas para mim parece, porque eu botei pouco tempo na imagem. Aí ela passou muito rápido, então eu tenho que dar pausa e voltar e dar mais tempo. Mas para vocês acho que fica normal. Bom, então como eu estava falando, na contração eu tenho uma perda de uma letra ou outra, né? Olha o exemplo aí. Para formar o pró, eu tenho para mais ó, mas não fica para ó, fica pró. Pro bem de vocês. De mais ó, não fica del, fica dó. De mais ele, não fica dele com 2 es, fica dele com um é só. Então, aqui eu tenho uma contração, ou seja, eu juntei duas palavras, né? Ou preposição mais artigo, ou artigo mais advérbio, vai depender. E na junção eu não tive perda de ninguém, eu tive perda, né? Tô falando de contração. Na junção eu tive a perda, diferente da combinação. Na combinação não. Então, combinação e contração, para que serve? Para formar preposições. E para que serve preposições, Pro? São pequenas palavras, né, que eu falei para vocês. Servem, é como se fossem chicletinhos. Pensem em cola, em pequenas colas, que fazem a ligação entre uma palavra e outra. Né? Eu gosto de você. O de é preposição e está ligando o verbo gosto até o pronome você. Então, a função da preposição é essa. Eu tenho preposições essenciais e tenho preposições acidentais.
As essenciais estão aí a listinha, não vou parar para ver isso, porque isso já tem na videoaula de preposição. A listinha de preposições essenciais e de preposições acidentais, tá? Como eu disse no início, essa videoaula é uma videoaula de revisão. Tá com dúvida de preposição? Vai para a videoaula de preposição, ok? Aqui é só para a gente relembrar quem tá com dificuldade ou não lembra. Esse assunto eu acho que é um dos mais recentes e um dos mais difíceis também. Radical é aquela parte do verbo, né? Aquela parte da palavra que não muda. Quando a gente viu radical, vogal temática, desinência. Então, radical é aquela palavra que não, aquela parte que não vai mudar. Mesmo que eu crie novas palavras a partir daquela, o radical vai permanecer o mesmo. Então, por exemplo, o verbo escrever, eu tenho escrevi, escrevendo, escreverei, escreveram. Até o V vai sempre permanecer, não vai mudar. Então, eu digo que até o V é o radical. Trabalhar, trabalhei, trabalhando, trabalhou, trabalharemos. Até o H vai ser sempre permanecer, vai sempre ficar. Mesmo que eu mude de palavra, que eu faça várias palavras que vêm do verbo trabalhar, até o H vai sempre permanecer. Então, eu digo que até o H é o meu radical, né? Então, o radical é aquela parte da palavra que vai sempre permanecer. E as desinências, o que elas são? Elas indicam modo, tempo, número e pessoa, né? Então, eu amava, esse vai é uma desinência de modo, tempo, indica o quê? O tempo que esse verbo aconteceu. Amava, o vai me diz que isso aí foi no passado. Amavas, esse S já me diz que isso aí não foi uma pessoa só que amou, né? Ou a pessoa do discurso em que esse verbo vai aparecer. Por isso que eu digo que são desinências verbais. Elas vão indicar modo, tempo, número e pessoa. E quando que isso aconteceu, quando que isso se passou, em que tempo, que modo, em que pessoa do discurso houve isso aí. Certo? E aí depois a gente vai ver que entre o radical e a desinência eu tenho as vogais temáticas. Né? A vogal temática, ela faz a ligação entre o radical, ela tá ali no meio, entre o radical e a desinência. Então, a vogal, eu tenho vogais temáticas A, E, I, são A, E, I, e são usadas para indicar a conjunção que pertence, né? Então, a vogal temática A, ela é da primeira conjugação. Aí tem conjunção aqui pertence, mas não é conjunção, não, é conjugação. Tá errado. É a conjugação a que elas pertencem. Então, ela vai pertencer à conjugação, à primeira conjugação, quando é a vogal temática E, ela pertence à segunda conjugação, a vogal temática I pertence à terceira conjugação, né? Quando eu falo A, I, eu tô falando da terminação. Em A, terminação em E, terminação em I, tirando o R, né? Que o R já é a marcação do infinitivo. E a locução verbal, o que é? Quando eu tenho dois ou mais verbos juntos, eu tenho locução verbal. Lembrando que na locução verbal, um verbo é principal e o outro verbo é auxiliar. O principal é aquele que tem todo o sentido, né? O verbo principal, primeiro, no sentido de que é ele que tem mais, que leva mais significado da frase. Não é que ele aparece sempre por primeiro, porque o verbo principal ele pode não vir primeiro, o auxiliar pode vir primeiro. Essa ordem não é fixa, tá? Então, eu tenho anda procurando. Esse anda aí é o auxiliar e o procurando é o principal. Iremos acompanhar. Iremos acompanhar. O iremos é auxiliar, o acompanhar é o principal. Tenho de chegar. Tenho é o auxiliar, de chegar é o principal e a preposição de ali. Então, é isso que eu falei agora. O verbo principal aí nesse exemplo, a Diana trouxe os livros, contém o significado mais importante da frase, né? Trouxe. E o auxiliar, ele tem um significado relevante, a função dele ali é mais auxiliar o verbo mesmo,
no seu significado. Então, o nuno tem vindo todos os dias. O tem é o auxiliar, o vindo é o verbo principal da oração ali. Tá ali para poder fazer um auxílio. Às vezes eu não consegui conjugar o vindo no tempo que eu queria, aí eu uso o auxiliar para dar um auxílio mesmo, como o próprio nome já diz, né? Ele tá ali para poder ajudar o verbo principal, ajudar o falante do verbo principal a ter uma significação melhor para aquilo, certo? E os tempos compostos? Bom, se eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar, eu tenho um tempo composto. O que é tempo composto? É um tempo formado por 2 ou mais verbos. Geralmente, o tempo composto, ele resulta da conjugação de um verbo auxiliar, normalmente o verbo ter, e raramente o verbo haver. Então, ter e haver sempre estão ali como verbos auxiliares, fazendo com que o tempo seja composto. Como é que o tempo vai ser composto? Fazendo o quê, Thalita? Tendo 2 verbos. E quando é que é um tempo simples? Com um verbo só. Nos tempos compostos eu tenho do indicativo, né? Pretérito perfeito composto, pretérito perfeito mais que composto, futuro do composto. Ignora essa parte aí da tarefa. Bom, essa questão de pretérito perfeito foi mais explicado nas videoaulas próprias desse assunto. Que eu sempre vou voltar porque eu sei que vocês não gostam, vocês já me disseram isso, mas é importante. Então, eu sempre dou